Pacto Sombrio, uma história de amor eterno e sobrenatural. No interior da casa modesta, a luz trêmula das velas projetava sombras nas paredes. A chuva caía lá fora, castigando a janela com gotas pesadas. O vento assobiava por entre as frestas da madeira, como se sussurrasse segredos de outro tempo. Henrique e Clara estavam sentados próximos, os dedos entrelaçados em um gesto de cumplicidade silenciosa. O calor das mãos contrastava com o frio úmido que se infiltrava pelo ambiente. Os olhos de Clara, brilhantes como estrelas aprisionadas na escuridão, fixavam-se nos de Henrique com uma intensidade quase sobrenatural. Você promete que, se eu partir primeiro, voltará para me visitar em sonhos? Sussurrou ela, a voz suave, mas carregada de emoção. Henrique apertou sua mão, a pele quente contrastando com os dedos gelados da amada. Sim, eu prometo. Mas você também precisa me prometer o mesmo. Um trovão ritombou do céu lá fora, sacudindo a casa. Clara sorriu. Um sorriso simples, mas cheio de mistério e melancolia. Passou os dedos frios pelo rosto de Henrique, como se quisesse memorizar cada contorno. Eu prometo, disse ela, e sua voz ecoou em meio aos trovões. O pacto estava selado. A tempestade lá fora continuava sua fúria, mas ali, sob a fraca luz das velas, um destino havia sido traçado. O tempo, sempre impiedoso, se encarregaria de cumprir a promessa, e quando a morte viesse para reclamar um deles, a espera começaria. Na manhã seguinte, o dia amanheceu nublado e uma névoa espessa abraçou a cidade como um véu de luto. Clara, como de costume, saiu cedo para resolver alguns compromissos. Seu vestido azul esvoaçava ao vento enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, despedindo-se brevemente de Henrique, com um beijo suave e um sorriso que ele jamais esqueceria. Ele passou a manhã envolto em pensamentos. Algo o incomodava, um peso invisível sobre os ombros que ele não conseguia explicar. O relógio marcava a passagem do tempo de maneira arrastada, como se cada segundo fosse esticado por uma força invisível. Foi apenas à tarde que a notícia chegou. Um acidente, um carro desgovernado, um grito sufocado e um impacto brutal. Clara não teve chance de lutar pela vida. Seu corpo frágil foi lançado contra o asfalto úmido, a chuva lavando o sangue antes mesmo que alguém pudesse ajudá-la. Quando os paramédicos chegaram, restava apenas o silêncio. Os olhos, outrora cheios de vida, estavam abertos para o céu cinzento, como se esperassem por algo que nunca viria. Henrique caiu de joelhos ao receber a notícia. O mundo ao seu redor se tornou um borrão sem cor. Os sons abafados como se sua mente se recusasse a processar a realidade. Ele correu até o hospital, mas não havia mais nada a ser feito. Clara já havia partido. O pacto que fizeram agora era uma dívida a ser cobrada pelo destino. O funeral foi simples e silencioso. Amigos e familiares compareceram, mas Henrique não via ninguém. Ele estava ausente de si mesmo, mergulhado em um torpor sufocante. Cada palavra de conforto que recebia era um eco distante, sem significado. Ele permaneceu ao lado do túmulo de Clara até que a noite caiu, recusando-se a aceitar que aquela terra fria agora aguardava. Os dias seguintes foram insuportáveis. O vazio da casa parecia se expandir a cada instante, preenchendo cada canto com a ausência da amada. O cheiro dela ainda pairava no ar como um fantasma invisível. As roupas, os livros, os pequenos detalhes que um dia foram apenas parte da rotina, agora se tornavam relíquias de um tempo perdido. Henrique deixou de comer, de dormir. A única coisa que o mantinha de pé era a promessa feita naquela noite chuvosa. Clara voltaria para a vila. Ele tinha certeza disso. Todas as noites, se deitava com a esperança de que sua amada cruzaria a fronteira entre os mundos e sussurraria seu nome em sonhos. Mas a escuridão o envolvia sem trazer qualquer vestígio de Clara. O sono vinha carregado apenas de um silêncio opressivo. Cada despertar era uma nova punhalada de realidade. Por quê? Por que você não voltou para mim? A pergunta perseguia como uma maldição.
Ele relembrava cada detalhe da promessa, revivia os momentos ao lado dela, buscando qualquer explicação. Será que ela o havia esquecido? Ou pior, será que a morte era um abismo intransponível e seu pacto nunca poderia ser cumprido? O tempo passou, mas a dor não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se parte de Henrique, moldando-o como a erosão molda uma rocha. Ele deixou de sair, deixou de interagir com o mundo. Sua única fuga era o cemitério. Todas as noites, ele caminhava entre os túmulos, esperando, chamando por Clara na escuridão. Mas o silêncio persistia, e pouco a pouco, a sanidade de Henrique começou a se desfazer. O tempo, como uma corrente implacável, arrastou Henrique cada vez mais fundo para o abismo da dor. Inicialmente, havia tentado se manter firme, acreditando que sua fé na promessa de Clara o sustentaria. Ela, que havia jurado voltar, que havia tocado sua mão com tanta certeza, com tanto amor, ainda estava com ele, mesmo após a morte. Entretanto, com os dias, a realidade de sua perda o corroía, e a ausência de Clara em seus sonhos tornou-se uma ferida aberta, que não cicatrizava, apenas sangrava dia após dia. Os primeiros instantes após o acidente de Clara haviam sido uma neblina de desesperança. Ele se recusava a aceitar a verdade de sua partida, e em sua mente ainda a sentia viva, em algum lugar, esperando por ele. Mas com o passar das semanas, o silêncio começou a se tornar insuportável. Onde estava Clara? Por que ela não aparecia em seus sonhos? Era isso que o pacto significava? A eterna espera, a dor interminável de uma promessa não cumprida? Ele não sabia. Tudo o que sabia era que o vazio que ele sentia era insuportável. Henrique se refugiou em sua própria solidão. O mundo lá fora, com suas cores e sons, parecia irrelevante. Ele não se importava com o que acontecia ao seu redor. A vida com sua rotina de movimento, com suas alegrias e esperanças, não fazia mais sentido. O que importava agora era somente a busca por Clara, a busca pela sua presença, por um sinal, qualquer coisa que fosse. O tempo passou de forma estranha, como se as horas se arrastassem, mas também se escoassem rapidamente. Henrique não sabia mais o que era real e o que não era. Ele passava os dias vagando pela casa, olhando para os lugares que Clara costumava frequentar. Sentava-se em frente à lareira, onde antes ela costumava contar histórias sobre o futuro que eles imaginavam que teriam juntos. Mas tudo isso parecia agora distante, irreconhecível. As memórias de Clara eram como fantasmas, figuras distorcidas e desbotadas, que se apagavam cada vez mais à medida que ele tentava se apegar a elas. A casa, antes cheia de vida, agora parecia um mausoléu de saudades. À noite, os sonhos que ele tanto esperava nunca vinham. Quando ele fechava os olhos, o único que o aguardava era a escuridão, um vazio que consumia ainda mais. Ele acordava suado, com o coração batendo forte no peito, e se sentia mais solitário do que nunca. O vazio dentro de si parecia se expandir a cada noite, engolindo suas esperanças e sua razão. Foi então que ele começou a andar pelas ruas desertas da cidade, de noite, quando todos estavam em suas casas, em seus próprios mundos, longe da dor que ele sentia. Henrique caminhava como se estivesse em transe, com os olhos fixos no chão, as mãos frias nos bolsos do casaco. A cidade parecia ter sido abandonada à sua dor. O vento que passava pelas ruas, trazendo apenas os ecos de seus passos, era tão solitário quanto ele. Não havia mais amigos a quem recorrer, ninguém que entendesse a profundidade de sua angústia. Os que o conheciam olhavam para ele com uma mistura de pena e distância, como se estivessem evitando a contaminação daquela dor. E foi em uma dessas caminhadas noturnas que ele encontrou o cemitério. Inicialmente, ele não sabia o que o atraía até aquele lugar. Talvez fosse o desejo de sentir alguma conexão com Clara, ou talvez a necessidade de estar perto de algo que lhe parecesse mais tangível, mais real, mais palpável do que os fragmentos de memória que ele mantinha de sua amada. Ele se aproximou das grandes portas de ferro que rangiam quando abertas e entrou, sentindo o cheiro da terra molhada e da vegetação que crescia desordenadamente entre as lápides. O cemitério, sob a luz da lua cheia, parecia um lugar sombrio e imenso, cheio de segredos e silêncios. Henrique caminhou entre os túmulos,
observando as lápides desgastadas e as cruzes de madeira envelhecida, como se cada uma delas guardasse uma história de perda e sofrimento. Seus passos ecoavam nas pedras, mas não havia ninguém para ouvi-los. Ele se sentia sozinho, mas ao mesmo tempo estranhamente reconfortado, como se o cemitério fosse um espaço onde a dor não era somente sua. A cada noite ele voltava. Era como se aquele lugar tivesse se tornado um refúgio, onde ele pudesse se perder mais uma vez, longe da realidade que o assolava. Mas à medida que ele se entregava a essa rotina, algo começou a mudar. As sombras ao seu redor começaram a ganhar vida própria. As árvores, com suas folhas secas, pareciam sussurrar ao vento, como se estivessem tentando lhe contar algo. E as lápides, aquelas pedras frias e impassíveis, começaram a aparecer mais do que simples marcos de morte. Henrique começou a ter a sensação de que alguém o observava. A princípio ele ignorou essas impressões. Talvez fosse o cansaço, o efeito da solidão prolongada. Mas noite após noite, os sussurros se tornavam mais audíveis. E as sombras começaram a dançar ao seu redor, como se estivessem vivas. Ele não podia entender o que estava acontecendo, mas algo em seu interior o dizia que ele estava mais perto de Clara do que jamais estivera, desde que ela havia partido. Algo estava se movendo no escuro, algo que ele não conseguia ver, mas que sabia que estava ali. A realidade estava se distorcendo à sua volta e Henrique começava a perceber que sua busca por Clara o havia levado a um caminho muito mais sombrio do que ele imaginara. Agora ele não sabia mais o que procurava, mas sabia que não poderia parar. O que quer que estivesse o chamando para aquele cemitério estava começando a dominar seus pensamentos. Em certa ocasião, a noite estava imersa em um manto de escuridão densa, interrompido apenas pelo brilho tímido das estrelas e o suave sussurro do vento, que parecia carregar murmúrios distantes. Henrique, como de costume, caminhava sozinho pelo cemitério, seus passos ecoando na quietude do lugar, como se as pedras de mármore e granito fossem testemunhas silenciosas de sua crescente obsessão. Ele já não sentia necessidade de luzes, de velas ou do calor da companhia humana. Aquela solidão sombria havia se tornado sua única companheira. Já haviam se passado meses desde a morte de Clara, e o vazio em sua vida parecia um abismo insaciável. Não era apenas a dor da perda, era a ausência total de resposta. As noites que antes eram um consolo, agora eram uma tortura. Ele se deitava esperando o sonho que nunca vinha. O pacto, feito com tanto fervor, parecia agora um eco distante, como se Clara tivesse se perdido no outro lado, levando consigo a promessa de retornar. Os murmúrios do vento começaram a se intensificar à medida que Henrique avançava por entre as lápides, algumas cobertas de musgo, outras gastas pelo tempo. Ele conhecia cada centímetro daquele lugar, como se os túmulos fizessem parte de sua própria existência. Ele sabia onde Clara estava enterrada, mas mesmo assim, o sentimento de desorientação o dominava à medida que percorria os caminhos tortuosos, já desprovidos de sentido. Ele não estava mais ali para rezar ou fazer qualquer outro tipo de homenagem. Ele estava ali para encontrar aquilo que o consumia, a promessa de Clara. Naquela noite, o vento parecia sussurrar algo mais. Henrique parou em frente à sepultura de Clara, a pedra fria e imponente diante dele. Fechou os olhos por um momento e, por um segundo, acreditou ouvir a voz dela chamando suavemente ao longe. Não foi o vento, não foi a natureza. Era uma voz, suave e velada, mas carregada de um peso indescritível. Seu coração disparou, e uma mistura de alívio e medo tomou conta dele. Finalmente, estava prestes a encontrar o que tanto procurava. Mas o que ele encontrou foi bem diferente. Entre as lápides, sombras começaram a se formar. Primeiro, eram apenas contornos indistintos, como figuras que dançavam nas bordas da visão. Henrique franziu a testa tentando ajustar a vista. Ele tinha certeza de que não estava vendo coisas. Aquilo era real. As sombras se tornaram mais definidas e ele percebeu que eram figuras humanas, mas distorcidas, com formas indefinidas, quase como se estivessem em movimento constante, distantes e ao mesmo tempo próximas demais.
Ele engoliu em seco. Seu corpo ficou tenso, como se algo ameaçador estivesse observando. Não era uma sensação nova, mas naquela noite, ela se tornava mais palpável. Algo estava diferente, algo estava se aproximando, e a inquietação que sentia fazia sua pele arrepiar. As figuras, uma por uma, começaram a se mover em sua direção. Não falavam, mas os sussurros, agora mais intensos, preenchiam o ar como se o vento fosse um veículo para suas palavras não ditas. O que eram aquelas figuras? Espíritos perdidos? Almas que se recusavam a descansar? Ou algo ainda mais sinistro? Henrique tentou se mover, mas suas pernas estavam pesadas. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se a terra sob seus pés quisesse engoli-lo. Ele se obrigou a caminhar para frente, incapaz de resistir àquela força invisível que o atraía para o centro do cemitério. As figuras se aproximavam mais e mais, e ele podia sentir seus olhos fixos sobre ele, embora ninguém o tivesse visto de fato. Eles estavam em silêncio, mas a tensão era inquestionável. Então a figura se destacou das demais. Era alta, com a silhueta de uma mulher. O contorno de seu rosto era indistinto, mas seus olhos, brilhando com intensidade sobrenatural, atravessaram Henrique com um olhar penetrante que parecia despir sua alma. Seu corpo flutuava levemente acima do solo, como se estivesse à mercê de forças além da compreensão humana. Henrique sentiu um arrepio intenso tomar conta de seu corpo. Ele sabia que aquilo não era algo natural. Ele estava sendo testado, desafiado. Mas em meio ao pavor crescente, algo dentro dele o fez resistir. Ele não podia recuar agora, não depois de ter esperado tanto tempo, não depois de ter sido consumido por tanta dor e pela saudade. Ele precisava saber, precisava entender. Clara, sussurrou ele, sua voz falha e trêmula. A figura da mulher não respondeu com palavras, mas a proximidade daquelas presenças era tão forte que Henrique sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. Olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas as sombras haviam se tornado uma prisão. Ele estava cercado, não havia mais escapatória. Então, em um movimento súbito, a figura diante dele estendeu a mão, tocando sua testa com um gesto suave, quase maternal. A partir do momento em que seus dedos gelados o tocaram, uma visão terrível invadiu a mente de Henrique. Ele viu o corpo de Clara, ainda jovem e bela, mas sua pele estava marcada com cicatrizes que não pertenciam a ela. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais alma dentro deles. E então, uma risada. Não a risada de Clara, mas algo mais obscuro, vindo de uma presença que ele ainda não conseguia compreender completamente. Henrique gemeu de dor, mas em algum nível, soube que aquilo era um preço a ser pago. Ele não conseguiria mais resistir nem um dia. Ele não conseguiria resistir a mais nem um dia. Quando voltou para casa, na manhã seguinte, não sabia se de fato havia acontecido ou se ele apenas havia tido pesadelos. Entretanto, suas roupas sujas de terra atestavam que ele havia estado no cemitério. Fora isso, nenhuma certeza. As lembranças que tinham poderiam ter de fato acontecido ou serem meras distorções de sua loucura. Quando a noite caiu, ele voltou à sua caminhada. Henrique não sabia mais há quanto tempo vagava por aquela escuridão. Seus olhos estavam embaçados, as pálpebras pesadas, como se o peso das noites passadas o tivesse engolido por completo. Aquele cemitério, uma vez familiar e silencioso, agora parecia uma prisão viva, uma extensão de sua própria alma atormentada. Ele estava tão fragilizado que suas pernas mal conseguiam sustentá-lo e seu corpo estava envolto numa febril exaustão. No entanto, ele não conseguia parar. O vento cortante da noite fazia suas roupas se agitarem, mas ele nem sentia mais o frio. Tudo o que sentia era a angústia crescente de uma saudade que o devorava por dentro, uma dor que não se dissipava com o tempo. Sua mente estava à beira de um colapso. O que antes era uma busca por um sinal de Clara, agora parecia uma jornada insana em busca de algo mais profundo, algo que ele não conseguia definir, mas que sabia que precisava encontrar. A luz estava alta no céu e lançava uma luz fantasmagórica sobre o cemitério, projetando sombras longas e distorcidas entre as lápides.
Henrique havia visitado aquele lugar tantas vezes que agora ele o conhecia de cor. Cada tumba, cada caminho, cada encruzilhada de pedras e relva. Mas naquelas noites, as coisas vinham se tornando diferentes. O silêncio era mais opressor, o ar mais espesso, e uma sensação de presságio pairava sobre ele, como se o próprio lugar estivesse consciente de sua presença. Ele se aproximou da sepultura de Clara, com os olhos marejados e lábios trêmulos. O nome dela estava gravado na pedra fria, mas era como se de alguma forma aquela inscrição já não tivesse mais importância. Ele se ajoelhou diante da lápide, tocando a superfície com a mão, seu corpo tremendo não apenas de cansaço, mas de uma sensação inexplicável de que algo o observava. Ele sentiu uma presença, como se estivesse sendo vigiado, mas não conseguia entender por quê ou por quem. Foi então que, em meio à neblina espessa que parecia se formar ao redor dele, uma figura apareceu. Henrique se levantou de um salto, o coração batendo com força no peito, quase saltando pela garganta. A figura estava à sua frente, envolta em uma névoa que fazia seu contorno parecer etéreo e real. Ele piscou 2 vezes, tentando entender o que estava vendo, mas logo reconheceu o traço inconfundível. A silhueta de Clara, de alguma forma, se materializou diante dele, mas não como a mulher que ele lembrava. Da mesma maneira que na noite anterior, seus olhos se viam vazios, como se a alma tivesse sido arrancada, deixando apenas um casulo de carne e ossos, um ser sem essência. A pele estava pálida, quase translúcida, e o corpo se movia de maneira estranha, como se flutuasse em vez de caminhar. Henrique tremeu inteiro ao vê-la, mas algo dentro dele o impediu de recuar. Ele queria desesperadamente acreditar que era ela, que Clara finalmente voltara para cumprir sua promessa. Clara, outra vez ele a chamou. Ele estava hipnotizado pela visão diante de si. Os lábios de Clara se moviam, mas a única coisa que saía deles era um sussurro abafado, uma voz que soava distante e distorcida. Henrique. O nome dele foi dito com um tom que não era mais familiar. Não era Clara. Não era a mulher que ele conhecera. Era algo diferente, algo que ele não conseguia nomear. Seu corpo estava imerso em uma vertigem febril, e suas mãos fracas e trêmulas se estenderam em direção à figura. Ela se aproximou ainda mais, até que seus rostos estavam quase colados. Henrique podia sentir a frieza de seu toque, antes mesmo que ela o tocasse. O ar entre eles parecia gelado, e ele sentiu uma pressão esmagadora, como se algo estivesse forçando sua mente a entrar em um estado de delírio. O silêncio foi quebrado por um sussurro profundo que fez seu corpo estremecer. A promessa. A voz não era mais a de Clara, mas algo que se assemelhava a um eco, como se a alma dela estivesse sendo consumida por algo maior, mais sombrio. Henrique tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele não entendia o que estava acontecendo e sentiu como se estivesse sendo sugado por aquela presença, como se a sua própria alma estivesse sendo engolida por uma força implacável. O medo consumia, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de alívio, como se ele finalmente tivesse encontrado o que procurava, ou o que temia. De repente, os lábios gelados de Clara se aproximaram de seu rosto e ela o beijou. O toque foi como uma lâmina fria cortando sua pele, mas ao mesmo tempo, Henrique sentiu uma onda de prazer intenso, uma sensação indescritível de completude, como se finalmente houvesse se reunido com algo que faltava em sua vida. O beijo foi breve, mas profundamente marcante, como se a própria morte o estivesse selando. E quando esse beijo terminou, a figura de Clara recuou, e a névoa ao redor deles começou a se dissipar, revelando a lua cheia acima, brilhando com intensidade sobrenatural. Henrique caiu de joelhos diante da lápide de Clara, seu corpo exausto e a mente fragmentada pela febre e pela sensação de perda insuportável. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas em algum nível podia compreender. O pacto havia sido cumprido. Clara voltara para ele, mas de uma forma que ele não poderia compreender, e agora ele estava à beira do abismo, onde não havia mais retorno. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo encontraram o corpo de Henrique, estirado sobre a sepultura de Clara. Seu rosto estava sereno e um leve sorriso, quase imperceptível,
curvava seus lábios. Ninguém jamais soube o que realmente aconteceu naquela noite, mas todos afirmavam que nas noites de lua cheia podiam ouvir risos e sussurros entre os túmulos, como se o amor de Henrique e Clara tivesse se transformado em algo além da vida e da morte. O sol havia nascido, mas a tranquilidade da manhã não conseguiu dissipar o peso da noite que se passara. A aldeia ao redor do cemitério ainda estava envolta em seu silêncio habitual, como se mesmo com a luz do dia, algo sombrio tivesse se instalado no ar. Ninguém ousava aproximar-se do cemitério, pois algo incomum havia se instalado naquela terra. A morte de Henrique, com seu sorriso enigmático e o local de repouso final, parecia ser apenas o começo de algo que escapava à compreensão dos vivos. Nos primeiros dias após o ocorrido, os moradores murmuravam sobre o que havia encontrado. O corpo de Henrique, frio como a pedra que repousava sobre a sepultura de Clara. O semblante sereno de seu rosto, o leve sorriso em seus lábios, tornaram-se um mistério inusitado. Ele parecia em paz, mas não era a paz que se espera de um homem que simplesmente morre. Não, havia algo de estranho, algo que não se podia nomear, e esse sentimento tomou conta de todos que tinham conhecido Henrique e Clara. A partir disso, as noites tornaram-se cada vez mais inquietantes. As histórias começavam a se espalhar pelas aldeias vizinhas sobre os sons que eram ouvidos entre os túmulos, especialmente nas noites de lua cheia. Era um riso abafado e inconfundível, que parecia ecoar pela terra fria. O som vinha de dentro do próprio cemitério, como se algo ou alguém estivesse se escondendo nas sombras das lápides. Alguns diziam que eram apenas os ventos que brincavam com os ecos da paisagem. Outros acreditavam que a morte de Henrique havia desencadeado um evento sobrenatural, um pacto que havia ultrapassado os limites da razão humana. Então, mais e mais pessoas começaram a evitar aquele lugar, a desviar os olhares para longe das pedras e da lua cheia. O medo se espalhou e, com ele, o manto da superstição. Nas noites em que a lua cheia brilhava intensamente, os que se atreviam a caminhar nas proximidades do cemitério juravam que podia ver uma figura esquelética, esvoaçante, flutuando entre as lápides. Diziam que era Clara, retornando para buscar o que lhe havia sido prometido, e que Henrique, em algum lugar, ainda aguardava por ela. Mas nenhum deles sabia ao certo o que se passava entre o mundo dos vivos e dos mortos. O clima de tensão se mantinha, e o povo sussurrava que Henrique e Clara, por fim, estavam juntos, ainda que já não como seres humanos. O amor que os unira parecia ter transcendido as barreiras da morte, moldando-se em algo mais profundo, algo além da compreensão comum. Não eram mais almas perdidas, mas forças imortais que se alimentavam da escuridão, navegando entre mortos e vivos, como sombras que nunca descansam. Porém, à medida que o tempo avançava, a verdade sobre o que realmente aconteceu na noite final de Henrique tornou-se mais difícil de discernir. Alguns acreditavam que ele havia sido consumido por sua própria loucura, que sua obsessão por Clara o havia levado à morte, enquanto outros sussurravam sobre a verdadeira natureza do pacto. Gente linda e querida, essa foi a história de hoje. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta abaixo o que você achou do conto de hoje e me conta caso você já tenha tido alguma experiência sobrenatural. Compartilha com a gente essa história também, que é uma maneira de se juntar à nossa comunidade de amantes de terror e explorar mistérios do além, todo mundo junto. Então, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Se inscreve, deixa like, que isso ajuda muito o canal. E, sem mais, um enorme abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui em torno da fogueira. Um abraço grande e até lá!